Chegamos aqui na nossa terceira parte da aula. Esse é o nosso terceiro vídeo explicativo sobre desequilíbrio ecológico. No primeiro vídeo a gente viu um pouco sobre os conceitos de poluição, o poluente, vimos sobre alterações bióticas e iniciamos as alterações abióticas falando de poluição do ar. No segundo vídeo, a gente trabalhou um pouco sobre poluição das águas. Então, você que quer pegar ali algumas dicas sobre poluição das águas, os tipos de poluição das águas, como por exemplo, poluição térmica, eutrofização, maré negra, né, algumas doenças relacionadas à água. Então, vamos lá para o vídeo 2, a parte 2, né, que está lá na descrição. E essa terceira parte, alterações abióticas ainda, falando um pouco sobre poluição do solo. Então, vamos lá. A poluição do solo, né, é inevitável a gente começar falando um pouco sobre aquilo que de fato polui, aquilo que é o que mais acomete, né, o nosso ambiente, que é o acúmulo ou a geração de lixo. Né? Vamos lá. Quando a gente fala de lixo, é interessante a gente falar como é que esse lixo ele é ou era depositado. O lixo, muito tempo, ele foi depositado, ele foi destinado a regiões que a gente chamava de lixões, onde os caminhões simplesmente despejavam aquele lixo e ele ficava a céu aberto, como a gente pode observar na imagem ou nas imagens. Observa que a céu aberto, os lixos eles são depositados, onde ali acumulam abutres, né, na verdade urubus, roedores, baratas e outros insetos, cães, porcos e vários outros animais, né, que muitas vezes acompanhados aí de seres humanos, né, vivem, habitam aquele local. Desde 2010, por lei, os lixões eles estão extintos. Então, a Lei 12.305 de 2010 estabelece que os lixões eles devem ser extintos. Foi dado um prazo de 4 anos para que os municípios do Brasil pudessem se adequar a essa lei. Bem, 2014 devia ser o prazo final. Nós estamos a data desse vídeo em 2020 e é possível que a gente encontre ainda no Brasil muitos lixões, infelizmente. Os problemas, além, é claro, das doenças que podem ser transmitidas ali, né, simplesmente pelo contato com esses lixos, a produção de gases a céu aberto, né, que esses gases não são tratados, não são destinados corretamente, e também de chorume. Chorumes são materiais resultantes da decomposição, materiais líquidos, que podem se infiltrar facilmente no solo e chegar, por exemplo, aos cursos d'água embaixo do solo, nos lençóis freáticos, por exemplo, né? Poluindo ali o solo, poluindo aqueles cursos d'água, gerando uma contaminação enorme. E o chorume ele é altamente tóxico, né? Por se tratar ali da decomposição de vários tipos de resíduos, né? Resíduos que muitas vezes nem eram para estar ali, por exemplo, restos de remédio, de lâmpadas, de aparelhos eletrônicos, né, que possam conter ali mercúrio e outros metais pesados e poluentes. Né? Então, tudo isso combinado a um lixão, gerando chorume altamente tóxico e perigoso, né? Simplesmente livre ali no ambiente. Então, é um local inóspito. E ainda assim, a gente pode encontrar imagens como essa. Pessoas andando sobre esses lixos, sem o mínimo de proteção, vivendo disso, né? Vivendo disso, sem dignidade, sem
outra forma de buscar a sua subsistência. A proposta, com a extinção dos lixões, fazer com que o lixo de todas as cidades possam ser destinados em locais corretos, como, por exemplo, os aterros sanitários, que hoje é a principal forma de destinação dos lixos no Brasil. Os aterros são estruturas como essas que vocês podem observar na imagem, muito diferente de um lixão, né? Muito mais bonito, vamos dizer assim, né? Você pode observar que você não tem lixo a céu aberto, você não tem urubus, você não tem, né, doenças livres ali, muito menos contaminações. O lixo ele é depositado sobre uma região preparada, né, então totalmente vedada. O chorume, o lixo não vai ter contato direto com o solo abaixo, né, com os cursos d'água. Esse lixo ele é aterrado, tá? Os gases gerados eles são incinerados ou recolhidos, né? Enfim, as etapas de decomposição desse lixo são acompanhadas. Todo o processo gerado, toda a substância gerada, ela vai ser destinada a um local. O chorume, por exemplo, observa aqui, nessa segunda imagem, ele é recolhido, ele é tratado, a parte sólida é destinada, né, tem um destino correto, a parte líquida ela é limpa, e quando a água ela está basicamente pura, ela é devolvida a um curso hídrico. Há casos em que o lixo aí tem que ser incinerado, por exemplo, o lixo hospitalar, né, ele tem que receber uma destinação diferente do lixo comum. Eu não posso simplesmente pegar um lixo hospitalar e colocar num aterro sanitário. O lixo hospitalar altamente contaminante, né? Então ele tem que receber um tratamento diferenciado. O certo seria, né, se além do aterro sanitário, o lixo ou o resíduo ele fosse, na verdade, separado ainda em casa. Se todas as pessoas tivessem consciência de separar o lixo, fazer a coleta seletiva, né? A separação, né, seletiva ali, papel, metais, plásticos, né? Orgânicos, vidros, todos separados. Não basta a população fazer a sua parte, o município ou a região tem que ter uma política de, de fazer essa coleta. Porque se a população separa tudo direitinho e vem o caminhão de lixo, joga tudo junto no lixo e leva para o aterro, não adianta. Então, a política pública tem que fazer a sua parte, a população tem que ser educada a fazer a sua parte. E assim, se todos fizerem a sua parte e os resíduos serem 90% ou mais aproveitados, né, colhidos, reciclados, né, então o total que iria para o aterro sanitário seria mínimo. Né, seria mínimo. O impacto ambiental seria mínimo. Com os resíduos orgânicos, a gente tem a opção de compostagem, né, produzir adubo, seria uma forma, uma alternativa aí da gente reaproveitar o composto orgânico. Aí, isso não depende, né, muito de política pública, isso é uma coisa que a gente pode fazer em casa, né, a questão da compostagem. Tá? Então, são várias as ações e as opções que nós, como seres humanos, temos, como cidadãos, né, de aproveitar ao máximo e de usar ao máximo o nosso conhecimento para poder reduzir os impactos ambientais. Aqui nessa imagem, a gente tem um exemplo de coleta seletiva. Observa nessa primeira imagem plásticos, né, que são coletados e certamente eles vão ser levados para a reciclagem.
Na segunda imagem, a gente tem uma usina de incineração, né? Por exemplo, de produto hospitalar e outros que têm que ser incinerados. Aqui, por exemplo, a parte orgânica sendo convertida em adubo, né? A coleta seletiva, adotada por alguns municípios brasileiros, né? Onde aqui cada tipo de material é depositado e assim a prefeitura ou o consórcio, né, seja quem for que lida com a coleta seletiva, pode estar ali recolhendo os lixos já, né, facilitados para poder levar para as usinas de reciclagem e assim gerar emprego, gerar formas de preservação, de economia de energia e de materiais. É isso? Observa aqui pessoas, né, trabalhando numa usina, funciona dessa forma. Numa esteira, esses materiais vão sendo passados e vão sendo diferenciados aqui. Quando já chega separados, é melhor ainda. Né? Mas tem casos que lá eles têm que separar, por isso a gente faz a nossa parte. Né? Esses materiais, depois de separados, vão ser pensados, a gente pode estar observando aqui, né? E colocados em um depósito onde ali eles vão ser vendidos, né? Para a reciclagem, ou a empresa que vai realizar a reciclagem. Um outro problema, né, além da produção de lixo, é o desmatamento e as queimadas. Né? Aqui a gente observa uma queimada na figura 1. Né? A queimada ela gera a morte da cobertura vegetal, a morte de animais, a morte de micro-organismos e outros animais que vivem no solo e auxilia na fertilidade do solo. Né? O desmatamento, que também é um problema, o desmatamento desenfreado, que gera diminuição no habitat natural de muitos animais, fazendo que muitos deles entrem em extinção, outros passam a invadir, né, ou, ou buscar subsistência, na verdade, onde os seres humanos estão, não é que eles vão invadir o nosso espaço. A gente invadiu o espaço deles, eles, né, vão buscar ali uma convivência, né, nem sempre sadia, com os seres humanos. Não é isso? Bem, temos ainda um próximo tipo de poluição, que é a poluição radioativa, né? E a gente tem como alguns exemplos o Césio 137, em Goiânia, alguns anos atrás, né? Que gerou ali problemas físicos e até a morte, né? Em várias pessoas que lidaram diretamente com esse tipo de resíduo. Então, os resíduos radioativos eles têm que ser depositados em local próprio, porque é altamente contaminante, tóxico, né, para os seres humanos. Teve um caso do acidente de Chernobyl, onde houve vazamento de material radioativo. Esses materiais, quando não provocam diretamente queimaduras e a morte, pode estar gerando ao longo do tempo câncer. Tá? Então é um problema. Um outro problema também são os pesticidas não biodegradáveis, né? Inseticidas, né? Ou outros materiais que matam ervas daninhas. Aqueles que não são biodegradáveis, que não são decompostos no ambiente, eles ficam no ambiente, né? E muitas vezes peixes se alimentam, né? Essas substâncias se impregnam no corpo do peixe e a gente, ao se alimentar desses animais e de algumas plantas, a gente pode estar também ingerindo essas substâncias, já que elas não são digeridas, já que elas não são degradadas, isso vai fazer parte do nosso corpo. Tá? Então, esses pesticidas, eles tendem a causar efeitos nocivos na vida dos seres vivos de forma geral, bem como do nosso, bem como do nosso corpo. Bem, a gente encerra, né, o conteúdo
poluição do solo. Tá? Eu queria deixar essa aplicação aqui com vocês, uma aplicação lá da FUVEST, São Paulo, onde diz: um importante poluente atmosférico das grandes cidades emitido principalmente por automóveis tem a propriedade de se combinar com a hemoglobina do sangue, inutilizando-a para o transporte de gás oxigênio. Bem, eu não comentei com vocês esse poluente atmosférico, que impede ali o transporte de hemoglobina, mas isso aqui se refere ao monóxido de carbono, é o CO. O CO2, que é o dióxido, e tem o monóxido. O monóxido é muito mais tóxico e perigoso, né? Por ter essa ação de substituir o oxigênio, impedindo ele de se combinar nas células sanguíneas. Tá? Sendo assim, a gente fica aí com a letra D, doido. Tá? Então fica aí o nosso abraço, encerro a terceira parte da nossa aula, okay? Sobre poluição do solo. Espero que vocês tenham compreendido, pegado aí nessas 3 partes sobre desequilíbrio ecológico. Tá? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até mais, até a próxima.